Olá, hoje pela madrugada, eu fiz 68 anos. Nasci no dia 23 de agosto de 58, numa madrugada, 3 horas e pouca da madrugada. E eu tive o privilégio de passar a noite do dia 22 para o dia 23, que é hoje, na igreja quadrangular, numa vigília fantástica. Eu já tive em várias vigílias que tem banda, vigília que tem vários pregadores, vigília que a gente dança, que a gente se alegra, e todas foram maravilhosas. Mas eu estou muito feliz por ter participado dessa vigília ontem, das 12 horas da noite até 5 e 8 por aí, da madrugada de ontem. Foi uma vigília assim que não teve banda, mas foi oração ininterrupta. Um pastor ministrou uma palavra, depois uma irmã também foi convidada a ministrar uma palavra. Aí a irmã ligava o celularzinho, porque de madrugada o silêncio é total. E aí ligava o celularzinho, e teve muitas pessoas, viu? Mas ligava o celularzinho, aí botava os louvores, ela comandada pelo Espírito Santo de Deus para colocar os louvores. E aí, louvado seja, a gente louvava a Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus. E oramos muito. Depois Deus me usou do jeito que Ele quis me usar. E eu caí de joelho no meio da igreja, a igreja em círculo, no frente do altar, e pedi oração. E pense, gente, eu tinha esquecido que era o dia do meu aniversário. Porque sempre no dia do meu aniversário, eu faço um culto de ação de graça, agradecendo a Deus. E depois da pandemia, eu só fiz o culto de ação de graça agradecendo pelo meu aniversário, louvado seja o nome do Senhor, acho que foram 2 vezes, né? Aqui nesse local. Mas eu fiz em outros locais. E aí, como eu não ia fazer culto de ação de graça, né? E eu esqueci. Muito pessoal mandando mensagem. Apóstolo, irmã Josi, hoje é seu aniversário, irmão, não sei o que. Eu digo, não, vai ser dia 23. Mas passei na casa do Senhor e nem fiquei na mente que 23 seria hoje. E aí, quando eu cheguei em casa, né, cheguei 5h35 por aí, comi um feijão gostoso, muito bom, que eu fiz. E aí disse, enchi a barriga de feijão agora, 5 e pouca da madrugada, não vou deitar logo. Para depois não dizer que eu vim da vigília e que depois morri de congestão. Aí quando eu como assim, comida pesada, eu não deito logo. Aí me encostei na cama e fiquei agradecendo a Deus pela vigília fantástica, por tudo, por aquele espaço ali, onde eu estive, que Deus levantou o homem de Deus para construir, pessoas se contribuindo, adorando a Deus, agradecendo, muito feliz. Foi aí que veio na minha mente, hoje é o dia do meu aniversário. E eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz. Louvado seja o nome do Senhor. Estou aqui de cara lavada, tá vendo? Louvado seja o nome do Senhor. Tenho 68 anos. Estou de bem com a vida. Ainda ontem, antes de eu ir para a vigília, eu falei assim com Jesus. Jesus, eu louvo ao Senhor porque o Senhor me deu uma família maravilhosa. Tem feito coisas maravilhosas na minha vida. Aleluia. Pessoas que eu gosto de estar com elas. Mas hoje, Jesus, verdadeiramente eu paro e penso. As 2 pessoas que eu mais gosto de estar, em primeiro lugar é o Senhor e depois eu gosto de estar comigo. Existe ocasião que eu gosto de estar na caverna, comigo e com o Senhor e com meus anjos de guarda. Aleluia. Antes eu era uma pessoa que ainda não tinha me encontrado. Devido a muitas emoções fortes que eu tive na minha vida, muito sofrimento que eu passei, eu tinha muitos gatilhos que acionava e às vezes me deixava triste, me deixava sentindo vazio, me deixava sentindo solidão. Mas Jesus curou os meus traumas espirituais, os meus traumas psicológicos, os meus traumas emocionais. Jesus curou.
E eu quero dizer para você, aleluia, glória a Deus, se você está passando por uma situação espiritual difícil, está vendo um vulto, está ouvindo vozes, que manda você fazer coisas erradas, que manda você se suicidar, essa voz não é de Deus, mas Jesus, ele te liberta, como ele me libertou. E se você também tem traumas, aleluia, psicológicos, emocionais, esses traumas têm cura. Muitas vezes a pessoa vai para o psicólogo, que o psicólogo é alguém que estuda muito, mas na faculdade ele aprende que depressão não tem cura, que medo não tem cura, que ansiedade não tem cura, que estresse não tem cura. Aleluia! E eu fiquei de 2000 até 2005 como missionária, abrindo obra, às vezes deixava, um pastor ficava conduzindo aquela obra. Depois, em 2005, eu fui consagrada pastora, fiquei em frente de obra até 2015. E em 2014, Deus disse que eu seria uma apóstola, uma enviada dele para fazer a obra, mas que não me queria mais dirigindo igreja como pastora, que ele ia me usar para fazer um trabalho de UTI. Que pessoas que já tivessem passado por vários ministérios, vários locais, que não tinham tido os problemas resolvidos, que ele ia me usar. E Deus tem me usado para fazer essas terapias espirituais com as pessoas, guiada por Deus. Eu ouço a voz dele dizendo o que fazer e o que não fazer. Mas no meio desse pacote da terapia espiritual, aleluia, eu não sabia, mas Deus tem me usado para fazer um trabalho psicológico também. Aleluia, Deus tem curado, né? Pessoas de depressão, pessoas de ansiedade, pânico do medo, da tristeza, porque isso não é doença. Claro que existe a depressão, que é o hormônio, falta de hormônio. Tem outra depressão, que é devido a um fator emocional, que desde do ventre da sua mãe até onde você está, algum fator que te levou a, quando acontecem certas coisas, estoura um gatilho e você até leva a fazer coisas que você não queria fazer. Porque Paulo disse, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu faço, às vezes eu não quero fazer. Às vezes tem pessoas que fazem algo que depois se arrependem. E aí eu descobri que Deus me usando nessa UTI espiritual, que ele disse que a casa de oração, o altar é de onde emana a bênção. Tem que sentar santo, pessoas com a vida no altar, para estender a mão sobre a igreja e a igreja receber as bênçãos. Mais embaixo fica a nave. Ali fica o joio, fica o trigo. E ele chama aquela nave da igreja de uma enfermaria. E na enfermaria fica pessoas de todos os jeitos, de todas as formas, mas na UTI fica a pessoa que está passando por problema gravíssimo. Então Deus tem me usado assim. E aí eu comecei a descobrir que as pessoas que estavam com depressão, elas foram curadas, quem tinha pânico foram curadas, né? Ficaram livres, ficaram libertas. Pessoas que tinham medo de ficar sozinhas não tem mais. Pessoas que às vezes estavam no meio de uma multidão e se sentia só, hoje não se sente. E aí chegou uma hora que eu falei, Deus, aleluia, eu fiquei durante 30 anos como professora e a maioria do tempo em sala de aula. E hoje eu não gosto de fazer nenhum curso presencial. Mas eu gostaria de fazer um curso de psicóloga, porque eu tenho visto que o senhor tem me usado como psicóloga. Mas só que eu não sabia que o psicólogo é aquele que você desabafa, desabafa, desabafa. Fala tudo com ele, que aconteceu, o que está acontecendo, e ele apenas vai te guiar de como você continuar sentindo os mesmos problemas, as mesmas emoções fortes que lhe prejudicam, mas ele logo lhe disse que não tem cura. E foi aí, louvado seja o nome do Senhor, que eu assistindo no YouTube, Deus colocou um servo dele, uma pessoa, que eu estou esquecendo o nome, mas em outra ocasião eu vou citar, e falou da terapia TRG, sobre essa terapia, que realmente ele era uma pessoa, acho que o nome é Jair. É um homem, né? Glória a Deus, que eu tiro o chapéu para ele. O nome é Jair. E ele fala, se você é uma pessoa que as pessoas te procuram para se desabafar com você, para falar as coisas com você, e você sonha em fazer psicologia, chegou a hora de você fazer. É um curso de TRG, você vai ser um profissional, Deus vai te usar para libertar as pessoas de problemas sérios emocionais, que às vezes o psicólogo diz que não tem cura, e que até mesmo os psicólogos têm, porque agora muitos psicólogos, psiquiatras, advogados, juízes, têm feito esse curso e ajudado outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E foi aí que eu me identifiquei, estudando, né?
psicologia, não uma faculdade, o psique do ser humano, os problemas emocionais, aleluia, o meu Deus. E aí ele fala que a terapia existe de mais de 400 anos antes de Cristo. Louvado seja. E eu me identifiquei. Então, essa semana eu parei, acho que foi antes de ontem, eu falei, Deus, verdadeiramente eu amo meus netos, Sofia, Noah, meu genro, Tyler, minha filha Allen, minha filha Ellen, Ellen Meren, Ellen Marie. Aleluia, glória a Deus, meu genro, Jed. Eu tenho muitos amigos, muitas pessoas maravilhosas. Nossa família, eu tenho dito ao Senhor que eu tenho mais motivo de agradecer do que o que pedi. Se Deus dissesse, não vou te dar mais nada, mas você vai ficar com o pacote que eu já te dei, eu estaria satisfeita. Arachuri cantará, mas sofri. Já sofri muito na vida. Aleluia. É como se me colocasse dentro de uma máquina de carne e me moesse. É como se eu fosse uma cama que me colocaram dentro da máquina de carne e moeu, e muitos me moía, tirava o caldo, bebia e me chutava e me jogava fora. Já ouvi pessoas até dizer, ela tem que ficar sozinha para morrer com as filhas dela, sozinha. Porque no fundo do poço, mas Jesus me tirou do fundo do poço. E você que está ouvindo esse áudio, aleluia, que tem sido humilhado, que tem sido pisada, aleluia, que parece que seu caso não tem jeito, que essa depressão não passa, a ansiedade, o medo, o pânico, que tem problemas até físicos, como eu tive câncer, Jesus me curou, como minha filha, o médico deu o atestado de óbito dela, Jesus curou ela, aleluia. Creia, não existe o impossível. Todas as coisas são possíveis para Deus e todas as coisas são possíveis para nós que cremos em Deus. Jesus ainda hoje ele faz milagre e maravilha. Então eu disse para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, poxa, às vezes as pessoas me convidam para ir para algum lugar, eu aí pergunto, eu vou ou eu não vou? Porque quando eu trabalhava, eu tinha um trabalho secular como professora, eu tinha que cumprir horário, eu dizia, Senhor, vai comigo. A não ser um dia que o Senhor dissesse que eu estava correndo perigo de vida, aí eu não ia, depois dava uma satisfação. Mas hoje eu pergunto, eu visto essa roupa, eu não visto, eu como essa comida, eu não como? E sempre eu ajo assim, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, se você está passando algum tipo de problema sério, que alguém te desenganou, que você foi abandonado pelo seu marido, que você foi abandonado pela sua irmã, pelo seu irmão, pelo seu sobrinho, pela sua família, pelos seus parentes, que não dá nada por você, Jesus te ama. Essa fase vai passar. Eu posso te ajudar. Aleluia, glória a Deus. Eu vou deixar, aleluia, glória a Deus, o meu celular, para você entrar em contato comigo através do WhatsApp. E nós vamos ver se você tem um problema emocional, psicológico, ou se é um problema espiritual. Porque problemas espirituais também geram problemas psicológicos e emocionais. E gera doenças também que se materializam no corpo físico. Às vezes a pessoa faz um exame e não dá nada, porque é psicológico. E às vezes a pessoa faz exame e dá alguma coisa, mas foi gerado por um problema espiritual ou psicológico. Então eu disse para Deus, Deus, eu sempre pensei assim, a melhor companhia é do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do meu guia, o Espírito Santo, que mora dentro de mim, que faz morada, que me guia, que me orienta, que fala comigo. Mas eu acho que foi ontem, ou foi antes de ontem, eu falei, Senhor, como é bom eu ficar na minha companhia junto com o Senhor. Tenho recebido, às vezes, convite para ir ali, aqui, coisa boa. Mas não, eu estou preferindo ficar com Deus e comigo mesma. Senhor, eu me sentia perdida dentro da minha mente, nas minhas emoções, no meu psicológico. Mas eu tive um encontro com o Senhor e me encontrei. Hoje eu sei quem eu era. Hoje eu sei quem eu sou. E eu sei para onde, o que eu vou ser. Eu sei de onde eu vim. Eu sei para onde eu vou. E eu sei que eu estou aqui hoje porque Deus quer que eu esteja aqui. Eu estou aqui nesse lugar maravilhoso, cercada de anjos, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Passei a noite na vigília maravilhosa, orando de 12 horas até 5 e pouca da madrugada, só mais oração. E hoje eu reconheço que o que eu mais gosto na minha vida é de falar com Deus, ler a Bíblia Sagrada, ouvir Ele falar comigo e fazer um trabalho social e espiritual para ajudar as pessoas. Tem pessoas que fazem um trabalho social, bota no Instagram, bota no Facebook,
bota no YouTube. E eu não sou contra, porque quanto mais a pessoa faz a propaganda, mais aparece recursos, aparece doações em dinheiro, em tudo, para poder a pessoa fazer esse trabalho. Mas eu prefiro ficar na palavra de Deus. Dê com a mão direita que a esquerda não veja. E Deus sempre diz, quando você está bonitinha, toda arrumada, louvado seja o nome do Senhor, quando você está bem arrumada, você está bonita, você gosta de postar foto na internet, no Instagram, no Facebook, para charlar, eu não é, eu disse é. Então não pegue as pessoas quando ela está sofrendo, toda acabada, para postar. Mas já tem pessoas que postam e às vezes o dinheiro não vai, a ajuda, não vai nem para aquelas pessoas, mas tem outros que postam e a ajuda vai. Mas como o trabalho que eu faço é um trabalho de UTI, é um trabalho de formiguinha, mas que trabalha muito para Jesus e quero trabalhar muito mais para Jesus. Aí ele disse, quando eu mudar a vida das pessoas através do seu ministério, que seja uma mudança financeira, que seja uma mudança espiritual, que seja uma mudança na vida sentimental, em qualquer área da vida da pessoa, eu vou querer que a pessoa pegue e grave um vídeo. Tem gente que não gosta de aparecer, então grave um vídeo. Ou grave um vídeo, mas que seja a voz, né? Porque para poder você postar no YouTube, você tem que gravar no vídeo, onde grava vídeo, a sua voz. Mas também você pode gravar um vídeo falando com a sua imagem. E aí você vai postar, que a pessoa vai dizer, olha, Deus usou a irmã Josi. Cada um chama de um jeito. Meirinha, Meiroca, irmã Josi, aleluia, Meire, apóstola, missionária, pastora, professora. Fica à vontade para me chamar. De qualquer uma forma dessa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a maneira que eu mais gosto de ser chamada é de discípula de Jesus. Porque a cada dia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm me discipulado, têm me ensinado como fazer a vontade dele. Então ele me disse que aí vai chegar uma hora que essa pessoa vai gravar um vídeo e vai contar que ele me usou, eu não usei Deus, para mudar a vida deles. E eles vão dizer, eu passei por isso, isso e isso, e Deus mudou minha vida, ele pode mudar a sua. E hoje eu quero dizer, aleluia, glória a Deus, que eu estou muito feliz, que Deus mudou minha vida. Deus mudou meu viver. Ele também quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Aleluia, glória a Deus. Eu deixo para vocês, aleluia, o Salmo 46. Mesmo que esteja acontecendo qualquer coisa terrível com você, tudo coopera para o seu bem. Aquietai-vos e saber que Deus vai ser exaltado. Deus vai mudar a sua história se você quiser a ajuda de Deus. Se você está precisando de uma ajuda espiritual, psicológica, eu vou deixar o número do meu WhatsApp e você pode entrar em contato conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou dizer para você a verdade que Deus me revelar, porque pela misericórdia de Deus, desde que eu era criança, eu sempre ouvia uma voz, mas nunca dizia que era Deus, e as pessoas achavam que eu era louca. Mas só que elas viam que tinha fundamento, que as coisas que eu falava acontecia. E as coisas que eu falava estavam acontecendo. Até que um dia eu estava ajoelhada na Assembleia de Deus e ele disse, eu sou Deus. Eu, pronto, essa voz que falou esses anos todo comigo, desde que eu era criança, ele disse que é Deus. Então, quando ele quer, ele fala. Porque ele também não é desocupado. Louvado seja o nome do Senhor. E o que ele falar em relação a você, que vai fazer, que está fazendo, eu vou passar para você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, hoje, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que fez na minha vida, por tudo que está fazendo, por ter me trazido de onde Ele me trouxe, por eu estar aqui nesse lugar hoje, por eu saber por onde eu vou, materialmente, espiritualmente. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou muito grata a Deus. Eu agradeço a Deus por tudo que fez na minha vida, mas ao mesmo tempo eu quero dizer parabéns para mim. Parabéns para mim, eu estou de parabéns. Aleluia, com a cara lavada desse jeito, tá vendo? Sem batom, sem brinco, sem nada. Eu não sou contra quem usa, às vezes eu uso, a depender do meu estado de espírito. Com 68 anos, tá vendo? Aleluia, glória a Deus. Na época da pandemia, problemas emocionais, eu tive uma grande queda de cabelo. Às vezes eu uso um topo aqui na frente para cobrir aqui a testa, mas hoje eu fiz questão de gravar esse vídeo do jeito que eu estou e do jeito que eu sou. Aleluia, glória a Deus. Então, parabéns para mim por estar colhendo mais uma flor no jardim da primavera,
por Deus estar me dando mais uma oportunidade e mais um ano de vida, por eu ser uma pessoa completamente saudável, não tenho diabetes, não tenho, louvado seja o nome de Deus, problema de pressão, nada disso. E olha que houve uma época na minha vida que eu ia para o médico, era tanta doença, era tanto problema, que os médicos diziam assim, dona Josimera, é problema de junta tudo e joga fora. E eu não ficava zangada, doutor, junta tudo e joga fora. E o que eu fiz? Juntei tudo, coloquei no colo de Jesus e Jesus me curou. A palavra dele é a verdade, ele levou as minhas enfermidades, pelas pisaduras dele eu estou curada, ele me curou de câncer. Aleluia, glória a Deus. Então, os problemas espirituais que eu tinha, eu fui curada, os problemas emocionais e psicológicos, eu fui curada. E hoje estou aqui para dizer que o que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. E eu creio também que tem pessoas que vão assistir esse vídeo, que Deus fez milagre e fez maravilha. E Ele fez, e Ele vai fazer mais. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a vocês por terem entrado no meu canal, né? E ter assistido esse vídeo. Se serviu para você, compartilhe, dê um like, acione o sininho para que outra vez que for da vontade de Deus eu postar um vídeo, o YouTube avisar para vocês. Amém? E um beijo no coração. Amém? Fica com Deus. E a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus.